a evolução da persecução penal no Brasil, até nós chegarmos nesse modelo hoje que eu acabei de citar, onde há uma fase na administração pública, que é a investigação criminal, e duas fases no âmbito do Poder Judiciário, que é a ação penal e a execução da pena. Eu quero rapidamente trabalhar dois modelos com vocês. Quero citar, acho que o tempo nos permite, o sistema continental e também o sistema inglês. Quando eu falo no sistema continental, eu estou dizendo o seguinte: existe sistema em que a investigação ocorre no âmbito do processo judicial. Por exemplo, quando eu falo na Itália, Alemanha, Portugal, lá a investigação é feita pelo Ministério Público como uma fase do processo. Ou então, por um juiz de instrução, como é o caso da França e também da Espanha. É basicamente como nós temos aqui no Tribunal do Júri. Uma primeira fase em que se verifica se vai pronunciar ou não o sujeito, então seria mais ou menos ali fazendo analogia com a nossa investigação, e pronunciando uma fase em que vai julgar o mérito. Então, o sistema continental, a investigação, ela não ocorre fora do judiciário, ela não ocorre fora do processo. No sistema continental, a investigação ocorre no âmbito do processo. Mas nós temos também um sistema inglês. O sistema inglês é o sistema adotado aí, por exemplo, nos Estados Unidos, também na Inglaterra, onde quem investiga é um órgão sem função jurisdicional. É um órgão administrativo, ou seja, a polícia, que com autonomia e exclusividade conduz a investigação preliminar. A experiência brasileira em relação a esse modelo de persecução penal, para que vocês entendam de forma crítica o caos que nós vivemos hoje. Quando eu penso na origem da persecução penal no Brasil, a nossa origem é do sistema francês, o sistema da civil law. Eu tenho aqui, desde a chegada da corte portuguesa, uma confusão na figura do juiz. Tanto a investigação como o julgamento, meus amigos, estava na figura do Poder Judiciário. A polícia que atuava meramente como auxiliar, e era, como eu falei com vocês, é apenas uma analogia para que vocês aqui tenham essa alegoria, o procedimento do Tribunal do Júri. Uma primeira fase, onde se pronuncia se houver justa causa, e uma segunda fase, onde vai julgar o mérito. Avançando, no período imperial, a investigação criminal também continuou ligada ao judiciário. Havia-se o chamado intendente-geral de polícia, que era um desembargador. Então, veja, um desembargador atuava ali basicamente como chefe de polícia, na intendência-geral de polícia, e ele nomeava nas províncias seus representantes. E aí, a origem do cargo de delegado de polícia no ordenamento brasileiro. Os representantes de um desembargador que atuava como intendente-geral de polícia. E esse intendente e os seus delegados tinham poderes para prender, investigar e condenar. Então, estou falando aqui em investigação e também processo e condenação, tudo no âmbito do judiciário. Avançando, em 1827, nós temos no Brasil a criação do juiz de paz, e o juiz de paz continuou acumulando as funções tanto judiciais como investigativas. O Código de Processo Penal de 1832, ele centralizou essas funções no juiz de paz, então eu continuei com investigação e função judicial no mesmo órgão, até que, em 1841, a lei transferiu os poderes policiais e penais para os chefes de polícia e seus delegados, que passaram a conduzir inquéritos e decidir sobre a pronúncia do réu. Os delegados, eles passaram a conduzir um processo chamado de sumário de culpa, e esse processo visava o indiciamento. É aqui que chega o indiciamento no nosso ordenamento. A função do delegado aqui era ouvir testemunhas, decidir sobre a pronúncia, e essa etapa ela era incorporada ao processo. Esse processo era dirigido a um juiz municipal. Esse juiz municipal poderia homologar ou revogar essa pronúncia, e se ele homologasse, o julgamento ia seguir para um juiz de direito perante o tribunal do júri. Então, veja que interessante. Desde o período imperial, há uma confusão entre investigação criminal e processo judicial, atividade jurisdicional, no mesmo órgão. O nosso recorte aqui está no ano de 1871, em que há a separação das funções judiciais e policiais. Então, veja que até aqui, 1871, eu estava ligado ao modelo continental, ao sistema francês. A partir da lei de 1871, os delegados de polícia e os chefes de polícia, eles passaram a ter uma atribuição mais restrita apenas à investigação criminal por meio do inquérito policial, e aí o julgamento do processo passou a ser exclusivo dos juízes. Portanto, apenas em 1871 há essa cisão, há essa separação. Em 1941, vem o Código de Processo Penal, que é o nosso atual código, que viabiliza a criação e estruturação de carreiras de polícia nos estados, e nós temos aqui o inquérito policial como principal instrumento investigativo, que é uma atribuição da Polícia Judiciária, atravessou diversos regimes, como, por exemplo, o fim do Estado Novo, a retomada democrática em 1945, o golpe militar de 64, e está até aqui no nosso recente período democrático, marcado pós 88. Tudo isso era para chegar em 88
e falar que, finalmente, o nosso texto constitucional assegura direitos fundamentais. Tudo bem que com uma modernidade tardia, mas eu passo a ter uma constitucionalização do direito, e tudo isso que eu citei para vocês anteriormente precisa ser relido, inclusive todo o CPP altamente inquisitivo, à luz da Constituição. Precisa ser reinterpretado à luz da Constituição Federal. E basta uma leitura da Constituição Federal, sem se apegar a nenhum sistema inquisitivo, acusatório, que vocês vão ver pela estrutura principiológica da Constituição que houve separação das funções de investigar, acusar, defender e julgar. Só recentemente, com o pacote anticrime, que nós temos lá no CPP agora, que adotamos o sistema acusatório. Mas veja que desde 88, por eu ter a separação das funções da persecução penal no sistema constitucional, eu já poderia falar em um sistema acusatório, ainda que, infelizmente, um sistema acusatório não puro, porque nós temos diversos requisitos inquisitivos, como, por exemplo, a iniciativa probatória do juiz. O Brasil ele caminhou numa direção distinta da Europa continental. O Brasil ele não manteve um juiz de instrução, como, por exemplo, ocorre na França, na Espanha, na Bélgica, inclusive hoje, nem o promotor investigador, como Portugal adotou em 1988. Na Assembleia Nacional Constituinte, foi discutido o modelo de investigação a ser adotado. Uma das emendas que se discutiu na Assembleia Nacional Constituinte foi se era viável adotar a figura do promotor investigador, como Portugal e Itália tinham feito recentemente, isso no contexto de 88. E o Constituinte rechaçou todas as emendas que conferiam atribuição investigatória ao Ministério Público. Portanto, não houve intenção tácita em conferir poderes investigatórios ao Ministério Público. Adotou o modelo de investigação pela Polícia Judiciária. E essa atribuição na Polícia Judiciária, ela nos aproxima do modelo inglês. Portanto, nós precisamos reconhecer que estamos longe de um modelo de investigação ideal, mas nós precisamos também compreender, até para poder tentar alcançar este ideal, que as autoridades policiais brasileiras elas devem atuar com autonomia. Elas não dependem de ordem ou aprovação de outros órgãos da persecução penal. Porque, como nós vimos, a divisão dos órgãos punitivos do Estado revela o viés democrático da persecução. O investigador ele não pode acusar ou julgar. O acusador ele não pode investigar ou julgar. E assim vai. O julgador não pode investigar ou acusar. O que a democracia busca é o equilíbrio.